Dizem que o sucesso atrai dois tipos de pessoas, os que querem aprender com você e os que querem tirar o que é seu. No meu caso, os dois tipos estavam dentro da minha própria casa e no escritório ao lado do meu. Eu sempre acreditei que a lealdade era o tempero principal de qualquer relação, seja ela amorosa ou profissional. Passei anos construindo um império do zero, transformando uma pequena cozinha de bairro na maior rede de catering e eventos de luxo da cidade, a Gastronomia Real. Mas descobri, da forma mais amarga possível, que enquanto eu focava no brilho dos refletores e na satisfação dos clientes, as pessoas em quem eu mais confiava estavam cavando um buraco debaixo dos meus pés. Esta não é apenas uma história sobre negócios e cifras milionárias, é sobre como o sangue frio e a estratégia podem destruir um plano de traição que parecia infalível. Antes de eu te contar como eu virei esse jogo e recuperei cada centavo do meu legado, eu preciso que você faça um pacto comigo. Se você acredita que a honestidade deve vencer a ganância e quer ver como um homem traído retoma o controle da sua vida, eu peço o seu like agora mesmo. Sua interação ajuda essa história de superação a chegar em quem precisa de força. E se você quiser acompanhar cada passo dessa reviravolta e aprender a se proteger de pessoas falsas, inscreva-se no canal e ative o sino. Agora, preste muita atenção, porque os detalhes dessa traição começaram muito antes de eu perceber o primeiro sinal. Meu nome é Marcos e eu tenho 45 anos. Minha vida foi dedicada à culinária e à gestão. Eu não era apenas um dono de empresa, eu era o homem que conhecia cada fornecedor, cada contrato e cada detalhe da logística que fazia a Gastronomia Real ser o que era. Eu era casado com a Letícia há 12 anos. Ela sempre foi o meu porto seguro, ou pelo menos era o que eu pensava. Quando a empresa começou a crescer demais, eu a trouxe para cuidar da parte administrativa e financeira. Eu queria que ela fizesse parte do sucesso, que sentisse que aquilo também era dela. Ao mesmo tempo, eu tinha o meu melhor amigo de infância, o Ricardo, como meu sócio operacional. Ele cuidava das equipes de campo, dos garçons e da execução dos eventos. Éramos o trio perfeito, ou assim o mercado nos via. O dinheiro começou a entrar em volumes que eu nunca tinha imaginado. Compramos uma mansão, carros importados e tínhamos um padrão de vida que qualquer pessoa invejaria. Mas o excesso de dinheiro parece que desperta um monstro em quem não tem caráter. O primeiro sinal de que as coisas estavam saindo do trilho foi quando notei uma pequena inconsistência no estoque de vinhos raros e insumos de alto custo, como trufas e açafrão. Eram valores baixos para o tamanho do nosso faturamento, mas para um homem que veio do nada e contava cada centavo no início, aquilo acendeu um alerta. Questionei a Letícia, e ela, com uma calma assustadora, disse que eram perdas naturais de logística ou brindes para clientes VIPs. Eu acreditei. Afinal, por que minha esposa mentiria para mim? A verdade começou a aparecer em uma noite de terça-feira, quando eu voltei mais cedo de uma viagem de negócios que foi cancelada devido ao mau tempo. Eu não avisei que estava voltando. Queria fazer uma surpresa. Quando entrei em casa, o silêncio era absoluto, mas o carro do Ricardo estava estacionado a 2 quadras de distância, o que achei estranho. Eu não subi fazendo barulho. Fui até o escritório da Letícia, no andar de baixo, e a porta estava entreaberta. Ouvi vozes sussurradas. Eram eles. Mas não falavam de amor, falavam de porcentagens. Eles estavam discutindo como iam transferir os principais contratos da Gastronomia Real para uma nova empresa que eles haviam aberto em segredo, a Prime Eventos. O plano deles era simples e cruel, eles iam drenar o caixa da minha empresa, quebrar o meu CNPJ com dívidas trabalhistas e fiscais propositais, e depois migrar todos os clientes e equipamentos para a nova estrutura, deixando-me apenas com as dívidas e um nome sujo. Eu senti meu sangue congelar. A traição física dói, mas a traição planejada, o roubo do trabalho de uma vida inteira feito pela mulher que eu amava e pelo meu melhor amigo, foi como levar uma facada nas costas enquanto eu dormia. Eu saí da casa sem ser visto. Não bati porta, não gritei, não quebrei nada. Fui para um hotel barato e passei a noite em claro, olhando para o teto e redesenhando mentalmente toda a estrutura da minha empresa. Eu sabia que, se eu reagisse com emoção, eu perderia tudo. Eles tinham o controle do financeiro e do operacional. Eu tinha apenas a minha inteligência e a minha assinatura como sócio majoritário. No dia seguinte, comecei a minha própria investigação silenciosa. Usei minhas conexões com antigos fornecedores e descobri que a tal Prime Eventos já estava operando de forma clandestina, usando a minha cozinha e os meus funcionários para realizar eventos particulares cujo dinheiro nunca entrava no caixa da Gastronomia Real. Eles estavam me roubando na luz do dia. Eu precisava de provas, e mais do que isso, eu precisava de uma armadilha legal que eles não pudessem escapar. Eu não procurei o advogado da empresa, porque ele era indicação do Ricardo. Procurei um escritório especializado em fraudes corporativas e crimes de colarinho branco, um pessoal que não brincava em serviço. O meu plano foi dividido em etapas de contenção e destruição. A primeira coisa que fiz foi fingir que não sabia de nada. Continuei sendo o marido atencioso e o sócio presente. Mas, por baixo dos panos, eu comecei a transferir a propriedade intelectual das minhas receitas e dos meus métodos de logística para uma holding pessoal que eu abri em outro estado. A marca Gastronomia Real pertencia à empresa, mas os processos e o know-how agora eram tecnicamente licenciados para ela. Eles eram tão gananciosos que só olhavam para o saldo bancário imediato, não para as cláusulas miúdas que eu comecei a inserir nos novos contratos de renovação. Eu descobri que eles planejavam dar o golpe final durante o grande baile da cidade, o maior evento do ano, que rendia milhões em um único final de semana.
Eles iam declarar falência da gastronomia real na segunda-feira seguinte, alegando má gestão minha, e já tinham preparado os contratos para a Prime Eventos assumir o calendário do ano seguinte. Eu deixei que eles acreditassem que o plano estava funcionando. Deixei que Letícia desviasse mais R$ 500.000 para a conta secreta deles, mas o que ela não sabia é que eu já tinha conseguido autorização judicial para o bloqueio de bens e o rastreamento dessas contas. Eu queria que o valor fosse alto o suficiente para que a pena de prisão fosse inevitável por apropriação indébita e fraude. Na semana do evento, eu agi. Enquanto eles estavam ocupados com os preparativos finais, eu me reuni com os donos dos galpões e fornecedores de logística que eram a espinha dorsal da operação. Eu expliquei a situação e mostrei as provas da fraude. Fiz novos contratos individuais, garantindo que eles seriam pagos diretamente por mim, e não pela empresa que estava prestes a colapsar. Eu isolei a Letícia e o Ricardo dentro de uma casca vazia. Eles achavam que tinham os ativos, mas eu tinha os aliados e a infraestrutura. O dia do confronto chegou. Foi na manhã do baile. Eu os chamei para uma reunião na sala de conferências da sede. Eles chegaram sorridentes, achando que eu ia anunciar minha aposentadoria ou algo do tipo. Eu coloquei um tablet no centro da mesa e dei o play em uma gravação de áudio e vídeo que o meu investigador conseguiu na semana anterior, onde eles apareciam brindando ao fim do Marcos em um restaurante caro. O rosto da Letícia ficou cinza. O Ricardo tentou se levantar e me agredir, mas 2 seguranças que eu contratei apareceram na porta. Eu olhei para eles com uma calma que eu nunca soube que tinha. Eu disse que não haveria gritaria. Eu mostrei o documento da holding, provando que todos os métodos e a marca que eles tentaram usurpar agora estavam protegidos e que o uso deles pela Prime Eventos resultaria em um processo de milhões por violação de patente e segredo industrial. Mostrei também as provas do desvio de dinheiro e informei que a Polícia Civil já estava com o dossiê completo. Eu dei a eles uma única saída: eles assinariam a transferência de todas as suas cotas para mim por um valor simbólico de R$ 1 e renunciariam a qualquer direito sobre o apartamento e os carros. Em troca, eu não pediria prisão preventiva imediata, permitindo que eles respondessem em liberdade e tentassem um acordo com o Ministério Público depois que eu recuperasse o dinheiro desviado. A ganância deles os traiu até o fim. Eles assinaram. O medo de ir para a cadeia naquele momento foi maior do que o orgulho. Letícia saiu daquela sala com uma mão na frente e outra atrás. O Ricardo, o amigo de infância, não teve coragem de me olhar nos olhos. Eu recuperei o controle total da gastronomia real em menos de 1 hora. O evento daquela noite foi um sucesso absoluto. Eu estava na cozinha, no comando, com a minha equipe que sempre foi leal a mim e que agora sabia da verdade. Nos meses seguintes, o castelo de cartas deles terminou de cair. A esposa do Ricardo descobriu a traição dele com a Letícia através das provas que eu mesmo fiz questão de entregar anonimamente. Ele perdeu a casa no divórcio e ficou sem emprego, pois ninguém no setor de eventos queria contratar um traidor profissional. A Letícia tentou me processar alegando que foi coagida a assinar os documentos, mas o vídeo da nossa reunião e a montanha de provas de roubo que ela cometeu fizeram o advogado dela desistir do caso na primeira audiência. Ela acabou voltando para a casa dos pais, em uma cidade pequena, sem os luxos e as viagens que ela tanto amava. Eu vendi o apartamento duplex onde vivemos e comprei uma casa de campo, um lugar onde eu pudesse ter paz. A gastronomia real cresceu ainda mais, agora sob uma gestão limpa e transparente. Eu aprendi que o dinheiro pode comprar muita coisa, mas ele também revela quem as pessoas são de verdade. A traição deles foi o meu maior prejuízo financeiro momentâneo, mas foi o meu maior ganho de liberdade e dignidade a longo prazo. Hoje, quando eu entro na minha cozinha, eu sei que cada pessoa ali está comigo por respeito, não por um plano de poder. Eu reconstruí minha vida sobre a rocha da verdade, e não sobre a areia movediça da mentira. Se essa história de como eu desmontei o plano de quem queria me ver na lama mexeu com você, eu quero saber o que você faria se estivesse no meu lugar. Você teria dado a chance de eles assinarem a saída ou teria mandado a polícia prender os dois no meio daquela reunião? Sua opinião é fundamental para entendermos como a justiça deve ser feita. Deixe o seu comentário aqui embaixo, porque eu faço questão de ler e responder quem entende o valor da lealdade. Para mais relatos de como homens comuns venceram grandes batalhas financeiras e pessoais, inscreva-se e acompanhe os próximos vídeos. A jornada continua, e a verdade sempre vence.